Feliz sábado a todos. É um prazer, né, podermos novamente estarmos aqui, né, para juntos podermos meditar um pouco mais nas palavras de Deus a nós, né? E eu queria iniciar fazendo uma pergunta, né? Quantos estão fazendo o ano bíblico ou já fizeram? Ok, eu também já fiz e eu estou muito feliz porque esse ano aqui eu vou estar completando 40 anos. Ficaram surpresos? Verdade, vou completar 40 anos que eu nasci das águas, né? Dia 12 de maio, se Deus permitir, 40 anos. O tempo passa como? Rápido, rápido. A Bíblia diz que é como um conto ligeiro, né? Vem e vai. E eu já fiz muitas vezes o ano bíblico. Eu nunca fiquei contando, né? Mas vários anos eu fiz o ano bíblico. Mas, ultimamente, a gente parece que vai chegando numa idade assim, acho que a gente não dá mais ritmo, né, de continuar aquela aceleração de tantas coisas que a gente tem que fazer. E eu passei a estudar a Bíblia mais devagar um pouco. Não tantos capítulos num dia só, né? Foi mais lento, né? E o que acontece? Eu estava estudando o livro de Lucas, né? E cheguei ali no capítulo... Qual capítulo? Foi lido aqui. Capítulo 3 de Lucas. Capítulo 3. E, ao estudar esse capítulo, né, me chamou muito a atenção. Me chamou muito a minha atenção alguns detalhes desse capítulo. E esse capítulo, ele começa assim, no verso 1 e 2, falando sobre quem que eram os governantes daquela época, quem que eram os líderes religiosos, né? Começa assim o capítulo. E quando chega no verso 2, diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, ali estavam os governantes da época, né? Estavam ali aqueles líderes religiosos, e agora João recebeu o quê? A palavra de... Recebeu a palavra de Deus. E o que aconteceu? O que João passou a fazer depois que ele recebeu a palavra de Deus? Exatamente. Diz que ele pregava conforme já havia sido profetizado ao seu respeito. Interessante, né, que muitos anos antes já havia sido profetizado o que João Batista iria fazer. No livro de Isaías, capítulo 40, verso 3 a 5, diz: eis a voz do que clama no deserto. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus.
todo vale será levantado e será abatido todo o outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso, aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. Vocês lembraram de alguma coisa quando eu estava lendo esses versos? O canto, o irmão Gabriel começou a cantar. Foi justamente o que nós cantamos aí esse fim de ano passado, né? Sobre esse caminho que tinha que ser aplanado, ser preparado, né? Para que Cristo viesse a esse mundo pela primeira vez. Não é mesmo? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a forma como João, né, o Batista, se dirigiu às multidões que iam ali ter com ele a fim de serem batizadas. Chamou muito a atenção a maneira como João se dirigia a essas pessoas. Nos versículos 3, aliás, nos versículos 7 a 9, né, de Lucas 3, nos diz o seguinte: João dizia, pois, às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já pensou, irmãos? Se alguém chegasse aqui e falasse para nós: raça de víboras. Como que nós reagiríamos? Talvez nós viraríamos as costas, né? E iríamos embora. Agora, tudo também tem a maneira como é falado, né? A mesma frase dita num tom de voz é uma coisa, e dita em outro é outra coisa, né? Se a pessoa chega aqui: raça de víboras, como que nós vamos sentir? Ofendidos, não é isso? É uma ofensa, a pessoa está nos acusando, né? Está nos... Mas João, eu penso que ele não falou assim: raça de víboras, não. Mas ele falou num tom onde procurava trazer à mente das pessoas a situação delas. Não é verdade? Qual a nossa situação hoje? Somos santinhos? Como é que nós somos? Somos pecadores, não somos? E nós precisamos cada dia de conselhos, de advertências que nos ajudem a seguir nessa jornada, né? De preparar o caminho para a vinda de Jesus. A primeira vinda, João preparou o caminho, né? Fez exatamente. Agora, nós estamos para receber a segunda vinda de Cristo. E esse caminho também precisa ser preparado. E
também, né, após João dar essa mensagem ali às multidões, o que aconteceu? Agora vieram outras pessoas também se dirigiram a João. Diz aqui, olha. Então, as multidões, como nós falamos, elas viraram as costas quando João deu essa mensagem, raça de víboras. Aqui no verso 10 diz: ao que lhe perguntavam as multidões, que faremos nós? Elas não foram embora. Apesar de ser uma mensagem forte, né? Elas não viraram as costas. Elas fizeram uma pergunta: que faremos nós? É um exemplo para nós, né? Muitas pessoas, quando a palavra de Deus vem a elas, elas se ofendem e viram as costas. Mas diz que Deus castiga e repreende quem? A todos quanto ama. Então, se Ele nos manda uma palavra que parece pesada, difícil, não é porque Ele nos odeia, não é porque Ele está nos acusando, está nos ofendendo, não. Ele nos dá porque nos ama, Ele quer que nós nos reconheçamos, nos arrependamos, mudamos de posição. E eles perguntaram: que faremos, pois, né? Agora, João respondeu. João respondeu: olha, aquele que tem 2 túnicas, faça o quê? Reparta com o que não tem nenhuma. Aquele que tem alimentos, faz o mesmo. Reparte com quem não tem. Eram coisas difíceis de ser feitas. Mas se eu tenho 2 casacos que me aquecem, tem alguém do meu lado que não tem nenhum. Custa eu dar um para ele, eu não vou ficar sem. Não é? Não era coisa difícil que eles tinham que fazer. Você tem lá uma panela cheia de arroz, de feijão, custa dar um prato para alguém de alimento? Não custa. Não vai fazer falta. Quando Jesus multiplicou os pães, o que acontecia? Quanto mais ele repartia, mais o quê? E depois que todo mundo tinha comido, ainda sobrou lá não sei quantos cestos. E às vezes a gente não reparte, fica com medo que vai fazer falta para nós. Não é verdade? Mas não deve ser assim. Né? E agora, então, João orientou eles o que deveriam fazer. E agora também chegou uma outra classe que se aproximou ali de João o Batista. E essa outra classe era uma classe de publicanos.
Já ouviram falar, né? Todos nós já ouvimos falar dos publicanos. Quem eram os publicanos? Sim, eram cobradores dos rendimentos públicos. Em outras palavras, impostos, né? Eles cobravam os impostos para os romanos. E eles foram ali ter com João, né? E eles também fizeram uma pergunta: o que havemos nós de fazer? A mensagem foi dura, mas todos eles estavam interessados em saber, então, o que nós devemos fazer. E João também lhes disse o que fazer, no verso 13, né? Não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Coisa simples, não é? Se você tem que cobrar 10, você não vai cobrar 15. Você tem que cobrar ali algo que alguém que você emprestou, você não vai cobrar 2 daquele que você emprestou. Cobra só o que emprestou, não é isso? Então era uma atitude simples que eles tinham que atender. E não parou aí, né? Chegou uma outra classe também para perguntar a João o que fazer. Foram os soldados no verso 14. E eles interrogaram: e nós, o que faremos? Então, tanto a multidão, como os publicanos e agora os soldados, queriam saber o que fazer. E mais uma vez, João, pacientemente, com toda a autoridade, respondeu a eles o que fazer. E o que eles tinham que fazer? A ninguém queirais extorquir coisa alguma. Ou seja, não obtenha nada por meio de ameaças ou violência. Isso é comum? Muitas pessoas fazem isso. Especialmente as que têm poder, né? Elas se valem do seu poder para extorquir. E o nível de poder, ele varia, né? Às vezes a pessoa não é um soldado, não é isso, mas ele tem um certo poder e ele se prevalece desse poder, mas não deve, né? Não deve ser, ninguém deve ser extorquido. E também não deve haver denúncias falsas. Existe isso hoje? Muito, né? E às vezes até nós, se não vigiarmos, podemos também fazer denúncia falsa. Acho que eu já contei aqui uma experiência de uma irmã que ela foi, aqui chama-se talho, né? No Brasil chama açougue, aqui chama talho. E ela foi lá. Quando ela ia saindo com um pacotinho de carne, né? Alguém da igreja viu. Qual a conclusão? Está comendo carne. Está comendo carne. Eu vi, ó. Com esse olho aqui que a terra há de comer, eu vi. Comprou, estava saindo lá, vai comer a carne.
Normalmente, né, quando você vai a um açougue, um talho comprar carne, é para comer, né? Normalmente. Mas não era o caso daquela irmã. E quando finalmente, né, depois de tudo esclarecido, ela disse, olha, eu sou vegetariana, eu não como carne, mas o meu cãozinho não é. Entenderam? O problema de nós sermos antecipados, de nós fazermos conclusões precipitadas, é um problema, irmãos. É muito sério. Às vezes, temos todas as evidências, mas nem tudo que parece é. Nem tudo que reluz é ouro. Nós temos que saber isso. Não podemos nos precipitar. Lembra daquela vozinha que fica de um lado e de outro aqui? Nós precisamos selecionar, né? Peraí, mas isso está de acordo com a vontade de Deus ou não? Né? Então, nem deis denúncia falsa. Contentai com o vosso salário. Isso está falando aos soldados, né? Muitas vezes a pessoa ganha um determinado valor ou outro, né? E não está feliz. Não está satisfeito. E quando a gente não está feliz, satisfeito, o que nós devemos fazer? Bom, se esse serviço aqui não é o suficiente para mim, o salário não é suficiente, eu vou procurar um outro, não é isso? Ou vou me estudar para poder, né, ganhar mais. Mas devemos estar felizes. Tem um ditadinho que diz, não tenho tudo que amo. Não tenho tudo que eu gostaria de ter. Acho que a maioria não tem, né? Não sei se tem alguém que pode dizer, eu tenho tudo que eu quero. Salomão teve, né? Salomão teve. Mas não ficou feliz, né? Mesmo assim, ele viu que aquilo tudo era vaidade. Mas nós devemos amar tudo que nós temos. Né? Tudo que Deus nos tem permitido conseguir. Isso é. Nós devemos amar. E dessa forma, irmãos, João foi instruindo todos aqueles que vinham a ele. E se a história terminasse aqui, seria uma maravilha, né? Ele falava, as pessoas vinham, queria se converter, queria saber, ele instruía, pronto. Mas não. João, ele foi fiel àquela voz que veio a ele, né? Que está aqui no verso 2. Foi fiel à palavra de Deus que veio a ele. E nessa fidelidade, né? João repreendeu até quem? Até o governador. Olha, lá no Brasil tem um outro ditado que diz, né, que cutucar a onça com vara curta. Devemos fazer isso? Não. Vai cutucar uma onça com a varinha assim, né, que ela vai te avançar e vai te pegar. Mas na questão de pregarmos o evangelho, como deve ser? Ah não, ele é o governador, não vou falar nada, né? Porque senão é assim? Não.
Se ele está em erro, nós precisamos também esclarecer, né? Para que ele não venha a morrer no seu pecado. E foi o que João fez. O governador, ele havia se casado com a mulher do seu irmão. É certo isso? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Mas João deu a mensagem. E, por dar a mensagem, o que aconteceu? Foi parar na prisão. Foi parar na prisão. E não só isso. Com o passar do tempo, foi morto também, né? Perdeu a cabeça. Mas João estava fazendo o que mesmo? Preparando o caminho para o Senhor. E nós sabemos, né, irmãos, que levar a mensagem, fazer o bem, muitas vezes pode custar caro. Sim ou não? Acho que todos aqui já tiveram a experiência, né, de fazer o bem para alguém e receber o quê? Você faz o bem e ainda recebe uma bordoada. Mas tem que ser assim. Porque todo ser humano tem que ser revelado, né? Se ele está desse lado aqui, ou se ele está do lado de lá. Sim ou não? Todos. E como eles vão se revelar, né? Como que Satanás se revelou? O verdadeiro caráter dele. Porque ele dizia que ele era bonzinho, né? Que, não, eu só quero mudar o reino aqui porque comigo o negócio vai ser melhor, né? Se vocês, como dizem os políticos, olha, se vocês votarem em mim, o negócio vai ser bom, não, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e assim o inimigo dizia. E Deus então permitiu ele desenvolver todo aquele trabalho, né? Até que ele fez o quê? Fez com que o povo de Deus, né, crucificasse a Cristo. Ali ficou revelado o caráter de Lúcifer. E aqui também, o caráter de cada um de nós tem que ser revelado. Então, se nós somos do lado de Deus, né, nós vamos fazer o bem, porque Deus só faz o bem. Não importa, muitas vezes nós queremos fazer o bem só para quem reconhece, né? Só para quem pode nos retribuir, para quem nós achamos dignos, né? Mas não. O bem deve ser feito a todos, sem exceção. E aí me passou pela mente algo interessante, né? E se nós precisássemos ser advertidos, qual seria a advertência? Como nós seríamos advertidos? E se perguntássemos o que havemos de fazer, qual seria a orientação que nós iríamos receber? Olha, muitas vezes, irmãos, eu fico admirado, né, como nós agimos. Como eu falei, eu vou completar 40 aninhos. E durante esses 40 aninhos a gente vê muita coisa. Muita.
para alguns, aquilo que a pessoa vê faz com que ela desanime. E para outros, faz com que ela se fortaleça mais. Então, irmãos, veja só. Quando eu vim para a igreja, depois de algum tempinho que você está ali, aí alguém já te pergunta, olha, você não quer participar da classe batismal, né? E nós estamos interessados. E nós dizemos, sim, eu quero, né? E vamos participar da classe. O que tem lá na classe batismal? O estudo dos princípios de fé. Ou seja, é o estudo da Bíblia, né? Aquilo que nós cremos de acordo com a palavra de Deus. E nós frequentamos essas classes, estudamos, aprendemos. Ali podemos tirar nossas dúvidas, não é isso? Sim ou não? Alguém uma vez me falou, não, mas na sua igreja o pastor não deixa você fazer isso? Ah, na sua igreja você não pode fazer aquilo? É assim, irmãos? Não. Você aprende. Olha, nós cremos aqui no sábado, ó, porque está escrito aqui, ó. Lembra-te do sábado para santificar. Será um sinal entre mim e vós. E aí por diante, né? Não é assim? Nós aprendemos, entendemos, aceitamos e passamos a obedecer. E assim todos os demais pontos, questão de vestuário, questão de alimentação, questão de quem é Deus, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, nós vamos aprendendo ali todos os princípios que nós cremos de acordo com a Bíblia. Ninguém precisa aceitar sem entender, sem crer. Ninguém é obrigado a nada. Estou falando verdade ou mentira? Ninguém aqui é obrigado a devolver dízimo. Ninguém aqui é obrigado a não comer carne. Ninguém aqui é obrigado a guardar sábado. Ninguém. Tudo que nós fazemos aqui é de livre, espontânea vontade, porque nós cremos que a palavra de Deus assim pede. Não é isso? Mas o que me admira, né, é que passa algum tempo, o inimigo ele começa a nos bombardear. Eu sempre ouvia falar isso, ó, depois do batismo é que o negócio, você vai ver o que é bom para tosse, né? E é verdade, o inimigo começa a nos bombardear, encher nossas cabeças com dúvidas, da mesma maneira que ele fez com Adão e Eva. Como que ele falou com Eva? Ah, foi assim que Deus disse? Não, bobagem, isso é bobagem. Não é assim, não é bem assim. Não é mesmo? Com Adão também, né? Olha, você não vai conseguir viver sem a sua mulher. Né? E o que acontece conosco? Nós vamos dando ouvidos às dúvidas, às incertezas. E veja só, Deus fez esse planeta maravilhoso, né? Com tudo de belo, de agradável, de desejável ao ser humano. Vim ali todo dia conversar com
com Adão e Eva, né? Imagino que devia ser algo maravilhoso. Quando nós chegamos na igreja, nós não somos bem tratados? Quase sempre. Pode ser que às vezes tenha uma exceção, né? Mas quase sempre eu, pelo menos, fui recebido assim, que eu falo, mas por quê? Eu não mereço. Né? Já fiz tanta coisa errada, por quê? Mas nós somos bem recebidos. Somos bem recebidos. Mas aí, de repente, chega alguém ali, né? Uma vez um colega me perguntou assim, lá na sua igreja você devolve o dízimo? Falei, devolvo. Na rua da minha casa mora um pastor lá que tem um carro importado. E agora? Quem que manda devolver o dízimo? O irmão Eliezer? A igreja da reforma que manda? É Deus. E eu respondi para ele, olha, eu estou fazendo o meu dever, que Deus manda eu devolver. Agora, o que eles vão fazer com o dinheiro, não é problema meu. Não. Se roubar, se usar mal, é problema de quem? De quem roubar, de quem usar mal. Não é problema meu, eu cumpri meu dever. Também já contei aquela experiência, né, do pássarozinho que a floresta estava em chamas, né? E ele fazia o quê? Ia lá, catava água no seu biquinho, despejava lá em cima do fogo. E aí tinha um grupo de animais ali, né? Chamaram o passarinho, vem cá, o que você está fazendo? Tá pegando fogo na floresta, estou levando água para apagar horas. E eles falam, e você acha que você vai conseguir apagar fogo? De fato, né? Ele sozinho. Mas qual foi a resposta? Olha, se vou apagar eu não sei. Mas que eu estou fazendo minha parte, eu estou. E é isso que nós temos que fazer. O que o Senhor diz? O que o Senhor pede? Vamos fazer, não importa se a maioria não faz, não importa se vai resolver. Uma vez também aconteceu uma coisa interessante. De repente os irmãos resolveram que achavam que não tinha que mandar mais os recursos para o local indicado, né? E era a maioria. Eu falei, olha, vocês me desculpem, mas eu não concordo. Você concorda? Eu não concordo, porque nosso dever qual é? É esse. Agora, o que eles vão fazer já não é mais problema nosso. Se eles estão fazendo, também não é problema nosso. Correto? Então, nós temos que ter isso em mente. E não mudarmos, não permitirmos que as dúvidas entrem em nossa mente. Havia uma feira e ali tinha alguém vendendo suas ferramentas usadas, né? Esse alguém era o inimigo. E tinha uma ferramenta ali muito usada, muito. E era aquele que queria mais caro. Sabe qual era a ferramenta? A ferramenta da dúvida.
quando a dúvida entra em nossa mente, pronto. É um problema sério. Então, temos que tomar muito cuidado com a dúvida. Eu penso que se Eva, né, ou Adão, tanto um como o outro, quando a serpente falou ali, peraí, deixa eu conversar aqui com meu amigo que, né, que criou tudo, fez tudo. Será que eles teriam resolvido o problema? Será que nosso mundo estava na situação que está hoje? Será que se eu tenho uma dúvida, já estudei tudo, mas agora surgiu uma dúvida aqui. Será que se for perguntar para o pastor, ou para o dirigente, ou para o secretário, ou para qualquer um dos irmãos aqui, será que não vai ter como esclarecer? Com certeza. Mas eu não vou prolongar, porque o horário já avançou, né? Já esticou. Nós estamos aqui, irmãos, para preparar a volta de Jesus. Mas, antes de preparar a volta dele, nós precisamos estar preparados. Como é que eu vou preparar se eu não estou preparado? Não é verdade? Então, irmãos, vamos abrir nosso coração para Cristo. Vamos permitir que Ele entre, que Ele nos transforme. Ah, eu não gosto muito de tal roupa. Ah, mas quem está pedindo? Por que Ele está pedindo? Vamos usar o que Deus nos pede. Vamos nos alimentar do que Deus nos pede. Nós temos uma tendência muito grande de ser uma Maria vai com as outras. Já ouviram falar disso? Eu estou falando de mim, não estou falando de vocês, não. Nós temos uma tendência muito grande. Às vezes nós vemos alguém comendo alguma coisa que nós sabemos que não deve. Sabemos que é errado, que ele faz mal, é prejudicial para a saúde. Mas está todo mundo comendo, né? O que a gente faz? Come também. E se desculpa aí, não, todo mundo come. Né? Não deve ser assim, irmãos. Vamos tomar a sério, Jesus está aí às portas. Está voltando. Eu quero me salvar, você quer? Ou você quer se perder junto com todo mundo aí? Eu quero me salvar. Então vamos nos preparar, irmão. Vamos abrir nosso coração. Vamos não ficar olhando para lá, para cá, ouvindo isso e aquilo. Vamos olhar para cima, para o alto. Vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. E com certeza, irmãos, nós estaremos preparando o caminho do Senhor. Ainda que pareça um trabalho impossível, tá? Como o do passarinho, tá? Ainda que pareça, vamos fazer a nossa parte. Que Deus nos abençoe para isso. Amém?